E aí, pessoal? Hoje eu gostaria de estar falando com vocês, compartilhar uma coisa que normalmente eu nunca falei muito no canal. Hoje eu acordei bem desanimado, sem muita vontade de fazer muita coisa. Inclusive hoje era para eu ir para academia. Comecei, tem mais ou menos uns 2 meses, vai fazer 2 meses na verdade, que eu entrei na academia. E eu tô bem empolgado, assim, tô gostando dessa vez, porque teve uma vez que eu fui na academia, isso foi em 2016, mais ou menos isso. E eu não gostei muito da experiência. Dessa vez eu tô gostando mais. Não sei se está tendo algum resultado, mas enfim. Hoje eu gostaria de estar falando com vocês uma coisa que não é sobre academia, mas tem a ver também ao mesmo tempo, que é sobre ânimo. Hoje eu acordei totalmente sem vontade nenhuma de fazer nada. Eu não sei vocês, acredito que sim. Se vocês costumam sempre estar acordando dessa forma, já tem um bom tempo que eu não acordo desanimado pra vida. Mas dessa vez eu acordei e aquele sentimento de tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Tô correndo atrás de dinheiro o tempo todo, mas nunca consigo alcançar o suficiente. Nunca estamos satisfeitos, né? Então é um pensamento que eu queria trazer aqui pro canal, para vocês também, sobre eu fiquei ao longo do dia assim pensando sobre. E eu fiquei refletindo sobre essa coisa, né, de a gente nunca estar satisfeito com o que temos, com o que estamos conquistando e sempre queremos mais, 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 porque é o que a sociedade, né, coloca pra gente. E o capitalismo, né, como um todo, impõe que a gente sempre tem que ter e estar correndo atrás das coisas. E o meu ponto principal, na verdade, são vários. Eu tenho vários pontos, mas eu quero trazer somente um deles. E desses vários pontos que eu fiquei pensando e da minha frustração, talvez, seria o ponto principal seria a questão de estou cansado de correr atrás do dinheiro. E realmente eu acho que nós que nascemos pobres, né, a gente chega um momento assim da vida, eu acho que chega um momento da vida que a gente fica cansado, exausto e o tempo todo tá correndo atrás do dinheiro, ainda mais pra mim, que eu sou uma pessoa que não sou CLT, né? Eu trabalho por conta própria. Então, é muito mais desafiador isso, porque você tem que estar o tempo todo correndo atrás de cliente ou correndo atrás de conseguir sua renda. Então é muito mais cansativo. No final das contas, pode ser que você trabalhe muito mais do que uma pessoa que é CLT, que trabalha ali todo dia, sei lá, segunda a sexta, segunda a sábado, de 8 a 5. Mas a pessoa já tem uma certa segurança financeira e, enfim. Mas o ponto não é sobre o que é bom, se é CLT ou PJ, a pessoa trabalha por conta própria, porque eu acho que ambas coisas têm seu lado positivo e seu lado negativo. Se é CLT, eu acho que tem seus benefícios, mas também tem muita coisa ruim, que é falta de tempo. Então, tipo, você fica muito preso no trabalho, você fica por conta de você fica mais tempo trabalhando do que, tipo, aproveitando a vida. E eu sendo como uma pessoa que trabalho por conta própria, eu sou meu próprio chefe, então eu tenho esse benefício que é de poder fazer meu horário, trabalhar quando eu quiser. Então isso é muito bom por um lado, porém é muito desgastante por outro e por alguns outros momentos. O que me pegou, assim, na verdade, foram vários fatores, não é muito geográfico, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que amo viajar. Inclusive eu fiz meu primeiro mochilão, assim, com mais consciência em 2019 e 2020, porém eu parei por conta da pandemia, então eu acabei voltando para o Brasil porque eu estava fora. Então, depois disso, eu percebi que eu comecei a viajar menos e também com uma constância e um estilo diferente do que realmente eu estava viajando. Que eu estava viajando fazendo voluntariado, pedindo carona, enfim, era um estilo de viagem mais roots, podemos dizer, não sei se é o termo certo, mas dessa vez as pequenas viagens que eu estava fazendo eram viagens, por exemplo, de eu vou ir ficar um mês. O mais próximo de mochilão que eu fiz foi do ano passado, que realmente eu fui pro norte, nordeste, né? E aí eu fiz voluntariado, mas eu gastei muito dinheiro. Apesar que eu recuperei, né? Mas não é esse o ponto, porque o dinheiro vai e volta e eu sei que é uma coisa natural, o dinheiro ir e voltar.
ele entra e sai o tempo todo, porque ele foi feito para isso de certa forma. Mas o que me pega, por mais que eu tenha o meu investimento, eu faço meus investimentos, todo mês eu junto um pouquinho. Esse mês me pegou por quê? Porque esse mês eu acho que eu não vou conseguir juntar essa grana, e eu gastei muito utilizando o cartão de crédito. Esse mês, por exemplo, a minha fatura veio 2.000 e pouquinho, e isso me deixou muito preocupado. Por quê? Porque eu acabo que mês passado eu não tive muito trabalho de fotografia. Eu acabei fazendo alguns trabalhos por fora de fotografia também, porém não foi um trabalho muito recorrente, né? E agora esse mês de junho já vai entrar a festa junina e eu já vou começar a trabalhar, mas eu não sei porque vai ser a primeira vez que eu faço esse tipo de foto, que é uma foto que eu tiro na hora e entrego na hora a foto também. Então eu vou estar utilizando a impressora e eu vou estar indo na festa que realmente vai acontecer da escola. Então já tem uma pegada diferente. Eu consegui fechar algumas escolas já para o mês de junho e para o mês de julho também. Então é um mês que eu vou trabalhar bastante e agora eu também já estou com outros planos, então é muita coisa. E essa fatura que veio, por exemplo, que eu fiquei pensando, não, eu estou cansado já de trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta. E é uma frustração que eu tenho, porque quando eu viajava, eu não tinha isso. Claro, a gente tem conta como qualquer outro lugar, né? Viajando ou não. Mas eu sinto que eu viajando, da forma que eu viajava, que era fazendo voluntariado, então muitas das vezes o voluntariado eu já não pagava aluguel, eu já não pagava hospedagem, o aluguel, hospedagem, que seja, eu já não pagava. Eu também não pagava às vezes o transporte, porque eu tinha o ID Jovem, ainda tenho, mas daqui a pouquinho eu já vou perder, porque eu vou completar 30 anos. Mas até então eu também não pagava às vezes o transporte. Então sobrava muito mais dinheiro para eu poder fazer alimentação. E às vezes também no voluntariado não pagava alimentação, porque alguns ele já inclui as 3 refeições. E isso é muito bom. Inclusive no meu primeiro mochilão, quando eu fui para o Peru, lá eu consegui ficar um mês e gastei, se pá, nem R$ 200 equivalente, sabe? Porque lá já tinha as 3 refeições e eu já fazia todos os passeios a pé mesmo. Então às vezes eu gastava com alguma coisa, que era mais tipo, hoje eu tô afim de ir no centro, porque lá era uma cidade mais afastada da cidade maior, então era uma cidade bem pequenininha. Então às vezes quando eu queria ir no centro, aí eu pagava o transporte, mas era coisa muito barato. Eu sei que esse sentimento é passageiro, é um sentimento que veio, às vezes vem, às vezes vai, enfim, é uma loucura. E é um sentimento assim de o tempo todo você tá correndo atrás, mas você nunca consegue, nunca alcança. Apesar que eu tenho consciência que, comparado a algumas pessoas da sociedade brasileira, né, eu estou bem privilegiado porque atualmente eu não estou pagando aluguel. Nesse caso eu ajudo na conta de luz, na alimentação, mas eu não tenho gasto do aluguel em si. Então isso é muito bom, é um privilégio de certa forma. Porém, eu consigo juntar também dinheiro, eu estou conseguindo fazer minha carteira de emergência. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale aqui mais no canal sobre meus investimentos, eu posso estar criando conteúdo sobre. Eu tenho até vontade de criar, mas ainda não tive muito o que de fato mostrar para vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso estar mostrando a minha carteira financeira que eu faço. Eu já estou juntando, já tem uns 2 anos que eu comecei a juntar. Inclusive, esse mês completa 2 anos. E é um investimento que é pouquinho, que eu vou colocando todo mês, mas que já me assegura, né, de certa forma. Mas a minha preocupação, a minha real preocupação não é sobre isso, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir expressar muito bem, mas é a questão de, tipo, estamos cansados de ficar o tempo todo correndo atrás de dinheiro. Quando eu viajo, eu sinto que, sim, eu preciso do dinheiro, porque você precisa pagar as contas também, né? Mas as contas são diferentes, como, por exemplo, você vai pagar o transporte, pagar a hospedagem, pagar a alimentação. Estando fixo, você tem muitos gastos, porque você vai ter o gasto de transporte, você vai ter o gasto de moradia, de alimentação, de internet, de conta de água, luz, enfim, tem mais gastos. E fora os passeios, que final de semana você vai querer sair para algum bar ou para alguma festa, enfim, você vai querer gastar dinheiro. Ou comer numa pizzaria uma vez ou outra. Então, estando fixo, eu sinto que eu gasto muito mais. Por isso que eu estou cansado de ter que ficar correndo atrás de dinheiro. Porque
Eu viajando, eu corro atrás de dinheiro? Corro atrás de dinheiro também, porém a energia é diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir entender isso, mas é só um pensamento, eu estou compartilhando aqui, sem dizer o que é certo ou errado, mas eu sinto falta realmente de estar mochilando novamente, e eu prometi para mim mesmo, né, que esse ano ainda seria o último ano que eu estaria aqui na região juntando um pouco de dinheiro, um pouco mais de dinheiro para poder voltar a mochilar, porque eu sinto que eu mochilando eu me sinto muito mais leve, e como eu vou ter somente a minha mochila com as coisas que eu preciso dentro, então eu sinto que também a carga é muito menor, porque quando você tem uma casa, um aluguel, eu sei que não é a realidade de muitos, porque muitos podem ser pais ou mães, então realmente é uma outra realidade, mas eu falo como uma pessoa que não tem filhos, enfim, não tem muita responsabilidade nesse sentido. Então eu sinto que eu tenho essa liberdade, com muitas entre aspas, né, porque não existe liberdade, que eu vejo que a liberdade, na verdade, é uma coisa que eles falam que existe, mas no final não existe. Se há necessidade, não há liberdade. Eu concordo super com essa frase. Então eu vejo que eu sou privilegiado nesse ponto, de conseguir ter essa locomoção, poder fazer esse tipo de coisas de forma mais tranquila, porque eu não tenho muitas pessoas ou coisas que me prendem na cidade ou no lugar. Então eu sinto que eu sou mais livre nesse ponto e eu sinto falta disso, sabe? Eu tô sentindo já a necessidade disso, de poder viajar, poder me conectar comigo mesmo, porque por mais que eu estou fixo em um lugar atualmente, e não vou falar que é ruim ou bom, porque não existe para mim muito essa questão do que é bom ou ruim, é tudo um aprendizado e tudo faz parte da vida, né? Eu estou num momento agora fixo, mas eu sinto que o meu corpo já está pedindo para eu poder ter esse estilo de volta, né? Um estilo de vida novamente mais nômade, porque eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais feliz quando eu estou em movimento. E quando eu estou fixo em um lugar, eu começo a me sentir preso, enfim, minha mente. Não sei se vocês também são assim, mas se forem, comentem aqui e compartilhem suas experiências também de sentimentos, como vocês se sentem. Às vezes, do nada me vem essa vontade realmente de, às vezes, nem é de me isolar, mas porque acho que não é sobre estar só. Eu acho que é estar mais conectado com você, mas eu quero ter eu sinto às vezes, tipo hoje, por exemplo, eu acordei com vontade de realmente acampar, ficar uma semana acampado no mato, sem me preocupar com nada, com contas, com dívidas, que inclusive hoje foi um dia que eu tive que pagar minhas faturas, então foram mais de R$ 2.000. Eu vejo que meu estilo de vida atualmente, agora, por mais que eu não pago aluguel, eu tô gastando muito, mas por conta também que agora eu comecei a fazer academia, então eu já passei um valor total do meu cartão de crédito, então isso ocupou já um bom limite que eu pago todo mês, R$ 139 na academia. A academia inclusive é muito boa, depois eu vou estar entrando mais em detalhes, mas eu também iniciei agora a retirada da minha CNH. Agora eu iniciei a minha CNH, então por isso que esse mês veio umas contas bem altas assim pra mim, porque o gasto em si não foi só de gastos tipo comida ou festa, passeio, essas coisas, mas também porque eu fiz investimento já com uma impressora, eu dividi ela também, fiz investimento também nas folhas fotográficas para a impressora, então tá meio que misturado com coisas de trabalho e também com coisas da minha vida pessoal. Inclusive iniciei essa agora da carteira do CNH. Eu peguei uma promoção que tem aqui na minha região, né? Eu não sei se tem em todo o Brasil, que é o CNH Pop. E nele costuma ser mais barato. Aí eu já tirei e foi R$ 1.299 de moto mais carro. Só que as taxas do Detran aqui na região é muito alto também. É meio que uma máfia, na verdade. Eu vejo que o Detran, para tirar a carteira, eu acho que não só aqui em Minas, né, mas eu acho que no Brasil todo é uma máfia, porque é muita grana mesmo. E agora que depois eu fiquei sabendo, agora recentemente, que eu fiz o exame, eu fiz o exame médico mais pro início do ano,
Eu vou iniciar agora ainda as aulas práticas, né, de rua. Então, tipo, no início do ano eu fiz o exame médico, paguei 400 e poucos reais, que pra mim é muito caro. Enfim, mas eu paguei 400 e poucos reais pra fazer o exame médico e agora eu descubro que isso pra mim tirar a carteira B de carro, né? Agora pra eu tirar a carteira A, que é a de moto, eu tenho que fazer o exame médico de novo. Pra mim não faz sentido, mas enfim. Por isso que eu falo que é uma máfia, porque não faz sentido, é muito dinheiro, mesmo que esse pessoal ganhe. Eu já fiz o cálculo de quantos que eu gastei até agora, só com a autoescola foi 2.000 e poucos reais. Então só aí, de autoescola mais mais a academia, já foi uns 3.000 e pouco. Então, tipo assim, o dinheiro realmente entra e sai o tempo todo, mas isso eu não tô reclamando pelos gastos em si, porque são coisas que vai dar benefício para mim, tanto na minha saúde, tanto de um aprendizado, né, de um aprendizado novo, porque eu nunca dirigi, então vai ser essencial para mim, até mesmo para viajar, se eu quiser alugar, né, algum carro, moto, em algum lugar, vai ser muito prático e muito melhor. Mas o meu ponto, na verdade, é esse sentimento mesmo, de tipo frustração, sabe? Que você tá o tempo todo correndo atrás, mas você nunca alcança. E eu vi uma reportagem que a nossa geração, eu não sei, mas a minha geração, que é a geração Millennials, que nasceu de 80 e pouco, se não me engano é 80 e pouco até 96. Eu sou de 95. É uma geração que vem muito com essa frustração, né? Essa frustração de não conseguir coisas. Apesar que eu vejo também que a minha geração, eu não sei qual geração é de vocês que estão assistindo esse vídeo, mas que a minha geração Millennials, eu vejo que a gente busca mais experiências do que bens materiais. Porque eu já, no início, quando eu era mais novo, eu pensava muito em bens materiais, sabe? Eu queria muito ter um carro, queria ter uma casa e essas coisas. Hoje em dia, eu já não tenho muito essa preocupação, porém sim, claro que vem, bate às vezes, tipo, não, já tô chegando nos meus 30 anos e eu não tenho nada. E realmente bate isso, sabe? Mas eu vejo que a geração dos nossos pais, né, avós, tataravós, não é mais fácil, né, na verdade, mas como que eu posso dizer? Se vocês pararem para ver, a maioria dos avós, dos bisavós, tinha terreno, tinha casa, tinha alguma coisa. A minha geração atual já não tem. E é tudo muito caro. Então, tipo, eu fico pensando, o quão estamos dispostos a nos dar, vender nossa alma, vender nosso tempo, né? Vender o nosso tempo para conquistar essas coisas. Eu acho que o nosso tempo é muito curto, a gente está percebendo que a vida ela é muito curta e passa muito rápido. E a vida ela é muito imprevisível, sabe? Eu acho que, tipo, a gente cria, planeja, tenta conquistar as coisas, mas no final das contas a gente não tem controle de nada, né? E eu me sinto muito perdido nesses momentos, assim, sabe? E eu tô mais retrospectivo. Eu sou uma pessoa mais introvertida, na verdade, mas nesse momento eu já tô mais introspectivo. Inclusive por isso que eu queria muito realmente acampar, viajar, sabe? Fazer uma viagem mais na natureza, porque é um lugar que eu me sinto confortável, eu me sinto bem. E evitar realmente cidade. Apesar que dia 8 agora eu vou tá trabalhando, né, fazendo as fotos, só que no final das contas eu não tô afim. Eu não tô muito animado, pra ser sincero, assim. Mas é aquela coisa, precisamos do dinheiro e eu acho que até o momento, se eu não conseguir a minha independência financeira, eu vou estar nesse limbo o tempo todo. Eu preciso conquistar a minha independência financeira. Não só eu, acho que todo mundo precisa ter essa liberdade para poder conseguir ir e vir e sem muita preocupação. Porque o pessoal fala, mas dinheiro não traz felicidade. Pra mim traz. E não é a felicidade em si, né? Porque a felicidade é uma coisa, pra mim, que ela não é permanente. Ela é estar. Eu estou ou ninguém é.
feliz. Todo mundo está feliz. Então, ninguém é triste, todo mundo está triste. É igual esse momento, eu estou mais introspectivo e eu estou mais para baixo, mas eu sei que é um momento que vai passar também e é natural. Eu acho que isso que é o bonito da vida, né? Esses altos e baixos, mas eu só queria compartilhar mesmo e falar alguma coisa. Porque o canal aqui, eu não vejo que ele tem um foco muito sobre somente de viagens ou de fotografia, investimentos, não sei. Ele é realmente um diário onde eu quero compartilhar as coisas até pra mim mesmo e ver a evolução também. E talvez pode ser um momento assim que eu tô mais assim por conta que meu aniversário tá chegando, então a idade tá chegando, os 30 chegou praticamente e a gente fica mais pensativo nessas coisas, mas eu sei que eu já conheci o outro lado da moeda, né, de certa forma, que é possível realmente viver como não só pensando no dinheiro o tempo todo. Eu vejo que a gente que vive numa cidade ou capital, a gente tem essa energia do dinheiro, né, o tempo todo correndo atrás, mas eu sinto que quando eu estou viajando, pelo menos, que eu não tenho essa paranoia de ficar o tempo todo atrás do dinheiro. Sim, a gente precisa, mas é uma coisa que é mais natural. Acho que é uma coisa mais fluida. Você acaba não ficando muito nesses sentimentos loucos, né? Porque essas preocupações, será que eu vou conseguir fazer dinheiro para pagar a conta? Será que eu vou conseguir fazer para, sei lá, comprar alguma coisa? E eu acho que esse sentimento é pra gente mesmo, é um sentimento que é comum para todos os brasileiros que estão nessa classe social, né? Tirando os bilionários. E eu fico até pensando, tipo, às vezes eu quero comprar alguma coisa para comer, mas você não tem dinheiro. Tem, mas apesar que eu tenho o meu dinheiro de investimento, eu nem tenho. Pra mim eu não tenho dinheiro, por quê? O dinheiro do meu investimento é do meu investimento. É pensando pro meu futuro. Então eu não quero tirar e eu nem fico pensando muito nele, porque se eu ficar pensando eu vou querer tirar. E não é o objetivo, o meu objetivo realmente é focado em juntar para eu conseguir alcançar minha independência e eu tô, tipo assim, bem no início ainda, sabe? Então, às vezes, quando eu quero, sei lá, comer alguma coisa, eu tô passando tudo no cartão. E isso é péssimo, péssimo, péssimo. Eu fico pensando, não, eu quero comprar tal coisa. Aconteceu comigo recentemente. Eu quero comprar tal coisa, mas eu vou esperar o cartão virar. Esse é um sentimento de pobre. Rico não tem disso. Enfim, frustrações. O pobre não tem descanso. Não tem descanso um minuto. Isso é uma realidade. E o sentimento eu acho que engloba muitas coisas. Não só a parte financeira, mas também a parte geográfica também. Porque eu tô numa região que eu gosto muito, mas eu já tô ficando meio assim, não sei se é o que eu quero mais, sabe? Estar aqui nessa região. É uma região gostosa. Eu gosto muito comparado a Belo Horizonte, que é onde que eu nasci. Lá, Belo Horizonte é muito estressante comparado aqui, né? Mas eu gosto muito daqui, porém, ao mesmo tempo, não sei se eu quero mais ficar aqui na região. Por isso que ano que vem eu pretendo realmente voltar a mochilar e esse ano seria o último ano para ficar por aqui. Essa questão também que eu estou me sentindo mais preso, mas não é que eu estou preso, mas de fato, pelo menos, por exemplo, um dos meus trabalhos de fotografia está aqui na região. Então, por exemplo, as escolas é o ponto principal. Eu comecei agora na edição também de vídeo, mas ainda não foquei 100%. Eu quero tentar focar nesse ramo para poder trabalhar 100% online. Mas até então, eu estou ainda mesclando do online pro físico, né? E o físico, querendo ou não, é o que está me dando retorno atualmente. Mas são épocas e épocas. Então, tem época boa, tem época ruim. Então, trabalhar por conta própria é muito ruim nesse ponto, porque você fica muito vulnerável, né, de certa forma. Então, eu acho que essa geração atual vem com uma ideia do que CLT é muito ruim, não sei o que empreender é o futuro, que empreender é perfeito, mas não. Muitas das vezes, você empreendendo, você trabalha muito mais do que sendo CLT.
Apesar que sim, tem CLT, por exemplo, não é desmerecendo nenhuma profissão, mas às vezes é caixa de supermercado. Você trabalha muito, é muito cansativo para ganhar pouco. Então, tipo, um caixa de supermercado, uma pessoa que trabalha na faxina também. E eu mesmo pego trabalhos, às vezes, freelance, em casamento, e eu trabalho com faxina. Então, mas aí no meu caso é freelance, então eu ganho um pouquinho mais. Porque não é CLT nem nada, é somente um dia. Às vezes tem um casamento específico, eu vou lá e fico na parte da limpeza, que é mantendo, né, o casamento. Então eu pego esses trabalhos também quando não tem fotografia, então eu tô pegando tudo. E isso que me deixa muito cansado, muito exausto, porque eu o tempo todo fazendo coisas que às vezes eu não gosto para conseguir manter. Esse é o problema, né? Mas o CLT, eu acho que, tipo, você sendo um CLT que recebe, sei lá, você trabalha de segunda a sexta, pode ser até 8 horas por dia, mas você trabalha de segunda a sexta, mas você recebe, sei lá, 3, 4 mil reais, não é um CLT ruim, gente. É um CLT muito bom. Porque você não vai ter muita dor de cabeça. Você tá ali, vai pro trabalho, casa, ok. Diferente de mim, por exemplo, que eu trabalho por conta própria, mas tem mês que eu trabalho muito. Daí tem mês que eu trabalho ok, eu não trabalho às vezes todos os dias, né? Eu trabalho, sei lá, 1, 2, 3 dias na semana, ou às vezes somente no final de semana. Mas aí, em compensação, eu ganho menos. Apesar que sim, eu tenho meu tempo livre, mas às vezes eu tenho que trabalhar o dia todo para conseguir, sei lá, R$ 200, 300, dependendo do trabalho. Às vezes eu pego um trabalho de fotografia, eu consigo ganhar bem. Às vezes não, então é muito relativo. É igual o ano passado. Ano passado, no final do ano, eu trabalhei no mês de novembro, não, setembro e novembro. De setembro e novembro para fazer Natal e formatura. Consegui faturar uns 60 mil. Perfeito. Tipo assim, consegui meio que o dinheiro valente mais ou menos o dinheiro do ano todo. Então isso é muito bom por um lado. Mas tem que focar. E é uma coisa que eu não estou focando muito. Até porque o meu foco na fotografia, eu não quero ser conhecido de maneira física, sabe? Somente aqui na região. Eu queria trazer isso para um virtual, mas ao mesmo tempo é muito complicado, porque é uma coisa muito, tipo, eu não vou estar em uma cidade por muito tempo. A minha ideia realmente é viajar, ficar 1, 2, 3 meses em um lugar, ou ficar uma semana, ficar um dia, enfim. É muito relativo, é muito pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então é um estilo que eu quero levar. E é um estilo que me sinto bem também, sabe? Então é bem complicado. São várias coisas. Mas é um pensamento que eu tive assim hoje, que eu fiquei refletindo sobre. Não sei se eu consegui expressar muito bem, mas é isso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe também seus pensamentos, se vocês concordam, o que vocês acham. Eu não estou falando aqui o que é certo ou errado, eu estou falando a minha experiência, né? De como eu me sinto, como eu me senti hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostaram, curtem, compartilhem e comentem para que possa estar chegando em mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!